Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos que vão estar conosco nessa live. Hoje, dia 28 de abril de 2024. Agradeço a Deus por mais um dia de vida e por mais um estudo bíblico na escola dominical. Nosso estudo hoje é a lição 4. O nosso tema do nosso estudo é como se conduzir na caminhada. Quero agradecer a Deus por cada pessoa que está conosco assistindo esse vídeo, essa live. Cada pessoa que está começando hoje, talvez, vai ter pessoas novas no nosso estudo. E eu quero dizer que você é bem-vindo, independente do seu credo religioso. A escola dominical aqui, eu sempre falo que no canal do Rei, que a nossa escola é uma classe única. Nós temos aqui pessoas evangélicas, pessoas não evangélicas. Eu convido os espíritos católicos, a todas as pessoas, em modo geral, que queiram assistir esse vídeo e que queiram estar conosco nessa live. O objetivo do canal do Rei é transmitir uma mensagem de carinho, uma mensagem de amor, uma mensagem para que você que ainda não é evangélico, você possa ter um conhecimento da palavra de Deus, um conhecimento da verdade. A Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, certamente você será livre. Que Deus abençoe a cada pessoa que vai estar conosco. Eu agradeço a Deus por cada pessoa que está conosco. Vamos estar orando. O nosso tema da revista é como se conduzir na caminhada. O texto áureo está em Colossenses 4:5. Louvado seja o Senhor. A leitura em classe está em Efésios 5:15-17. Você possa pegar a sua revista, ou se você não tem revista, você pega o seu caderno, anota, porque você vai estar aperfeiçoando na palavra. Eu quero pedir aos irmãos que fazem parte conosco. Você olha aí embaixo do vídeo, você vai ver que tem um comentário. Teve uma irmã nesse vídeo agora que ela fez um comentário acerca da porta. E eu queria que você, todo mundo que faz parte, faz o seu comentário de onde você está falando, de onde você está assistindo o vídeo. Se você é inscrito, se você não é inscrito, que Deus possa abençoar. Se você possa dar o seu like na escola dominical, porque o like, amado, ajuda muito o canal, tá bem? Vamos estar orando em nome de Jesus para iniciar a escola dominical em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, Pai, diante da Tua presença estamos nesse instante, ó Deus, que Tu possa, Pai, tomar a direção desse estudo bíblico, que Tu possa, Pai, derramar Tuas bênçãos. Pai, nesse instante de oração, nesse instante, Pai, de início da escola dominical, Pai, eu creio que quando esse vídeo for publicado, Deus, nós podemos encontrar várias pessoas, de vários tipos, ó Pai, de maneira, de vários tipos de ser, que Tu possa derramar Tuas bênçãos, Pai. Abençoa cada pessoa que vai estar conosco nessa live, dando, Pai, a vitória, dando, Pai, saúde. Meu Deus, derramando as Tuas bênçãos, Pai. Fala conosco através da palavra, do estudo bíblico, da escola dominical, e abençoa o Teu povo. Usa, meu Deus, usa os meus lábios para falar com as pessoas. Fala conosco. Eu te peço, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Tu é o Deus verdadeiro, Tu é o Deus de Israel, Tu é o nosso professor. Venha abençoar e dar a vitória em nome de Jesus. Tira todo empecilho, todo impedimento, para que nossa oração chegue até o Teu trono suave, perfume suave em sua narina, em nome de Jesus. Amado, vamos estar estudando a revista hoje. Já falamos sobre o tema como se conduzir na caminhada. Texto áureo: andai com
sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses 4:5. Verdade prática. A jornada para o céu deve ser feita com prudência, sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Louvado seja o Senhor. Amado, eu sempre falo aqui que não podemos ler tudo na revista, porque fica difícil. Na igreja, no templo, é 2 horas de estudo. E aqui, se eu puder fazer com menos tempo, é melhor para poder você assistir a palavra de Deus. Então vamos entrar rapidamente aqui. Eu vou pular algumas coisas, você que tem a revista, para poder a gente ganhar tempo. E eu vou dar os textos, os versículos, tudo, para você que não tem a revista, você anotar no caderno. A introdução diz assim: na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade. O Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Amado, nós estamos aprendendo nessa lição acerca da nossa conduta. Louvado seja Deus. O tema a palavra-chave desse estudo é conduta. É o que nós vamos estar conversando no decorrer desse estudo. Louvado seja o Senhor. A nossa revista ela se divide em 3 tópicos e geralmente sempre em 3 itens. Cada tópico nós temos ali um aprendizado nos versículos bíblicos. Então nós estamos muito gratos a Deus por mais uma aula na escola dominical no canal Ministério do Rei. O tópico 1 diz assim: o padrão de conduta na caminhada cristã. Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios capítulo 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai. Nesta caminhada cristã, há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consensos ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação, consagrada como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Não vai encontrar em João 13:15. Louvado seja o Senhor. Vamos pular aqui para andar rápido. Nós estamos falando no item 1. Vamos chegar lá no finalzinho lá. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor.
a quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Amado, Jesus, ele tinha um cuidado muito especial a ensinar os discípulos acerca da sua conduta. E quando nós olhamos para esse estudo hoje, nós entendemos que se nós olharmos para um ser humano, se nós olharmos para uma pessoa normal, nós não vamos ver nada além daquilo que nós estamos vendo. Mas se nós olharmos para o céu, para o alvo, que é o nosso Deus, ele espera que os discípulos, quando falamos de discípulos, falamos da igreja, ele espera que nós, como igreja, nós tenhamos uma conduta bem sucedida, para que as pessoas em que não estão no caminho ainda, eles possam ver que ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque a conduta dessa pessoa, ela mostra que é um servo do Senhor. Por isso Jesus fala na sua palavra. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Então, Jesus, ele deu exemplo aos discípulos. Ele ensinou o discípulo como suportar, ou como caminhar, ou como viver na sua conduta como crente. Eu aqui falo com pessoas, talvez, que eu vou encontrar pessoas em que não são evangélicas, mas são pessoas que são amigos do evangelho, e essas pessoas, eles podem também entrar no caminho, porque Jesus deu exemplo de vida para cada um de nós. Se o crente ele envolver para um outro tipo de caminho, ele vai prestar conta com o Senhor. O nosso objetivo aqui na leitura, na lição, é nos aperfeiçoar e andar nas pegadas do Senhor Jesus, na caminhada dele, o que ele ensinou o discípulo. Quando eu falo aqui no canal Ministério de Rei, discípulo, eu estou falando da igreja. Ele nos ensinou, ele nos deu exemplo para que a nossa conduta, ela seja uma conduta boa e agradável aos olhos do Senhor. Então, eu já falei aqui, você que não tem a revista, João 13, 15 e Hebreus 12, 2. O item 2 assim: fazendo a vontade de Deus. Como o Filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade, João 4, versículo 34 e 6, 38 e João 17, 4. Não por acaso nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração. Então, amados, Jesus, ele está sempre aqui, o escritor, o comentarista, ele traz uma mensagem nos dando um exemplo acerca do reino. E quando nós convertemos o Evangelho de Cristo, nós começamos a trilhar no caminho da salvação, então nós passamos a ter uma nova conduta, uma nova vida, um novo ser. Aquilo que nós fazíamos antigamente, nós não vamos fazer mais, nós não fazemos mais, porque o Senhor Jesus, ele nos deu exemplo para que nós pudéssemos andar no caminho correto. Louvado seja o Senhor. Glória seja ao Senhor. Ele, ao discípulo, o Pai Nosso, Mateus 6 e Mateus 26, 39, 42. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar no
padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto. Então, amado, para nós humanos, para o ser humano, é uma dificuldade muito grande quando nós pensamos. Há muitas pessoas, às vezes, não tomam a decisão para aceitar Cristo, porque acham que quando ele aceita Jesus, ele tem que andar como uma beata, muitas das vezes a parte feminina ou a parte masculina. Mas nós, amados, para nós entrar no reino de Deus, nós temos que ter um padrão. E Jesus nos deu exemplo disso. Jesus teve tanta preocupação com a igreja, com os discípulos, que ele ensinou até mesmo orar. E essa oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, louvado seja o Senhor, foi uma oração que Jesus ensinou aos discípulos. E todos nós, humanos, todos conhecem essa oração. Eu estou falando aqui para vários tipos de pessoas. E todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, independente de evangélico ou não. Todo mundo conhece. E essa oração foi a oração que Jesus ensinou aos discípulos. A preocupação que Jesus tinha, que o tempo dele era um tempo determinado na terra, e ele ia para o Pai, então ele ensinou como nós, cristãos, podemos nos defender dos dias maus e suportar através da oração. Por isso que ele ensinou ao discípulo aqui no item 2. Louvado seja o Senhor. Não é difícil, não é impossível. Pode encontrar os obstáculos, mas nós olhando para o alto, buscando ao Senhor. Eu conversei esses dias com o irmão, ele não faz parte da igreja, é um servo de Deus, mas ele não faz parte da escola dominical. Mas é como que ele fizesse parte, talvez ele vai até assistir o vídeo. Quando eu estava conversando, ele olhou, ele deu um exemplo muito importante, ele olhou para o alto e falou: irmão, eu olho para o alto, e quando eu olho para o alto, eu não olho o que as pessoas fazem do meu lado. Eu achei muito interessante, amado, quando nós olhamos para o alto, que é o céu, e nós procuramos andar numa conduta como servo de Deus, muitas das vezes vai se levantar pessoas contra você, muitas das vezes vai se levantar pessoas contra a minha vida, mas o importante é que nós não olhamos para o ser humano, nós olhamos para o nosso Deus, que Ele nos deu exemplo disso. Ele ensinou o discípulo a maneira de suportar as lutas e a batalha. Mas uma coisa muito importante, amado, que você possa entender: Jesus não deixou a igreja enganada. Jesus não deixou os discípulos enganados. Jesus falou: olha, no mundo terei de aflição, mas eu venci o mundo e vós também vencereis. Então, amado, você que talvez está passando por essa dificuldade, por essa batalha que nós estamos lendo aqui, você possa ter a convicção que o nosso Deus, Ele é soberano e Ele vive e reina para todos sempre. Que Deus possa te abençoar. E o nosso estudo do item 2, a você que não tem a revista, você vai encontrar aí, item 2, Mateus 6, a oração 10, Mateus 26, 39 e 42, e vou pular aqui, Mateus 6, 9, 13. Eu estou falando isso, amado, que pessoa que não tem a revista para escrever num caderninho e continuar lendo a palavra de Deus. Mateus 7, 12 e Romanos 13, 8. Louvado seja o Senhor. Eu até fiz aqui os esboço, mas eu não tenho tempo de falar. Se eu for ler aqui os esboços que eu fiz, fica difícil. Então, vamos ficar somente aqui na revista. Uma vida cristã. Nós estamos no tópico 1,
que fala acerca do padrão de conduta na caminhada cristã. Nós estamos agora no item 3. Uma vida cristã bem-sucedida, glória seja ao Senhor. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. 1 Coríntios 9, 24 e 27. Dessa forma, o cristão possui um padrão que levará uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. 1 Coríntios 11, 1. Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre. É este até a morte, de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amado, se nós se espelhar num ser humano, seja ele qual for, pode ser ele qual for. Você conhece o crente que fala, eu sou o santarão? Mas todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo, quando ele desperta a igreja do Senhor, ele desperta dizendo que nós temos que olhar tão somente para Jesus. Nós podemos ver uma conduta de uma pessoa evangélica que ele tem uma boa conduta, mas isso não quer dizer que ele não tenha pecado. Então, muitas vezes ele pode ter uma boa conduta como servo de Deus ou como uma serva do Senhor, mas todos nós somos falhos diante da terra. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele colocou para nós se espelhar tão somente no Senhor, porque em Jesus não existe ninguém que pode mostrar alguma coisa de pecado, porque ele veio para ensinar, ele veio para que nós pudéssemos se espelhar. E eu te oriento, amado, você que está comigo no canal, que você possa, às vezes tem pessoas que podem se levantar contra você, dentro da própria igreja, nós podemos ver isso. Eu canso de ver pessoas que estão dizendo que estão afastadas do caminho do Senhor porque encontrou um obstáculo dentro da igreja. Mas, amado, o dia que você encontrar uma igreja e que não tiver ninguém com problema, nós temos que ter muito cuidado, porque todo lugar nós vamos encontrar um problema, uma dificuldade, uma barreira, mas nós não podemos olhar para a pessoa humana. Nós temos que olhar e se espelhar no Senhor. Ele é que deu a vida pela minha vida e pela sua vida. Então nós temos que se espelhar nele. Eu quero ler aqui, cada item que nós lemos, cada tópico tem um sinopse. E eu vou ler para você. Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Por isso que eu estou passando para você que ele é o nosso modelo e conduta, o nosso padrão de vida. Então, o nosso padrão de vida, se nós puder conseguir basear com o nosso mestre, vai ser muita bênção, porque nós estamos aprendendo a palavra de Deus. A escola dominical, para mim, amado, é um seminário. É através da escola dominical que nós vamos alcançar vidas, porque nós vamos aprender.
E quando nós aprendemos, nós temos condição de ensinar. Eu sou franco. Eu tenho um professor, e esse professor ele chama Jesus. Ele é que é o nosso professor. Nós só simplesmente somos um canal, onde que o Espírito Santo ele nos dá uma orientação. Para isso, quando nós iniciamos aqui a escola dominical, nós oramos ao Senhor. Você orou também para pedir a orientação do alto, louvado seja o Senhor. Então nós estamos pulando aqui para o tópico 2 e vamos ver se a gente consegue fazer o estudo mais rápido. O tópico é assim: fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeira, a caminhada do cristão em amor, Efésios 5, 1-14. 2, uma caminhada sábia, Efésios 5, 15 e 17. 3, uma trajetória cheia do Espírito Santo, Efésios 5, 18 e 33. Aqui nós teremos, na segunda parte, em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão. Nesse mundo, nesse capítulo, a palavra prudência se destaca de acordo com o Antigo Testamento. A palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento. Então, amado, ele ensina a caminhada cristã neste capítulo, de acordo ao Antigo Testemunho, a palavra prudência, louvado seja o Senhor. A palavra prudência tem conotação de compreensão. Quando, amado, o apóstolo Paulo escreve aqui, na palavra aqui, um trajetório cheio do Espírito Santo, em Efésios 5,18, gente, vamos entender que quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, e quando nós damos lugar ao Espírito Santo para que Ele toma a nossa vida nas mãos do Senhor, na mão dEle, e que nós andamos em Espírito, nós podemos conseguir a desvencilhar de um mau caminho e procurar ter uma boa conduta com o Pai. Porque quando nós estamos em Espírito, as coisas ela é diferente. As pessoas que não estão andando em Espírito, ele tem facilidade de errar, de desagradar o Pai Celestial. É o que nós passamos aqui no canal Museu do Rei. Porque nós não falamos com a classe evangélica. Nós falamos com um povo em que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele traz até a gente através do canal. É uma coisa diferente de falar dentro da igreja. Dentro da igreja, eu sempre falo aqui no canal, nós estamos falando para pessoas que já reconhecem a Cristo. Mas aqui eu falo com pessoas que são amigos do Evangelho. E o meu objetivo aqui, na realidade do canal, é ganhar essas vidas para o reino do Senhor. É ter essas pessoas que eu falo no início do vídeo, essas pessoas ser atraídas pelo Espírito Santo e receber a palavra e reconhecer, através da palavra, que somos pecadores. Eu falo somos porque se eu disser que não sou pecador, diz a palavra. O Senhor disse através de João, se eu disser que não tenho pecado, a palavra do Senhor não está na minha vida. Mas se eu confessar os meus pecados, Jesus, o Senhor, é fiel e justo para perdoar os pecados. Então, amado, eu estou falando
para vários tipos de pessoas. Pessoas que eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai atrair através do canal do Rei para estudar conosco a palavra do Senhor. Pessoas importantes para o Senhor. Vamos lá. Então, lá no finalzinho do item 1, do tópico 2, então podemos conceituar prudência como virtude que nos permite agir com cuidado, moderação, diante da situação desafiadora. É uma razão prática que nos permite discernir entre a escolha mais adequada para fazer bem. Provérbio 16, verso 16 e Tiago 5,17. Então, amado, quando nós começamos a se envolver com o Espírito Santo, ele começa a colocar dentro de nossas vidas um desejo de fazer o bem para os outros, de mostrar que nossa conduta como crente é uma conduta diferente daqueles tempos que nós passávamos antigamente. Que nossa razão, nossa maneira de ser, ela é uma maneira diferente. Quem sabe que aqui, quando esse vídeo for publicado, eu posso encontrar vários irmãos, várias irmãs, que vão se sentir bem à vontade diante dessa palavra, do ensinamento da palavra. Porque quem está dando o ensinamento é o Espírito Santo. É Ele que dá à nossa mente a sabedoria. E quando nós começamos a entender que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é verdade, Ele é vida, aleluia! Ainda que nós andássemos com nossa conduta lá embaixo, ainda que nós andássemos com o nosso pensamento totalmente atravessado, distante do Senhor, esse caminho ele vai passar a ser modelado, modificado, transformado. Porque Jesus Cristo, ele é o único que pode transformar. O Espírito, através do Espírito Santo, ele transforma as pessoas. Nós estamos dentro de um mundo violento, mas existe remanescente em que tem o desejo no coração de fazer a vontade do Pai Celestial. Nós temos que olhar, amado, e pegar essa palavra e olhar e examinar que só podemos se espelhar em Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos pular lá para o item 2. Não andeis como nécio. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios. Efésios 5,15. Eu vou pular um pouquinho aqui. Mas, Efésios 5, você também vai achar aí, também você escreve no caderno. Lucas 24, 25. Você que tem a revista vai acompanhar comigo, nós estamos passando aqui. Mas como sábios, ou seja, dirigente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo, para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Efésios 2, 2, 3. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é vede prudentemente como andeis, em outras palavras. Seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Romanos 8:8. Louvado seja o Senhor. Então, amado, quando nós andamos em espírito,
O nosso Deus, ele se agrada. Ele se agrada pelaquela pessoa que anda na unção de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele traz ensinamento, louvado seja o Senhor, para que nós andamos dessa maneira. Ele escreveu para a igreja de Efésios para que a igreja andasse nesse cuidado. Porque aqueles que não andam segundo o Espírito desagrada o Criador. Aquele que anda fora da palavra desagrada o Criador. Você, amado, talvez que vai assistir esse vídeo, talvez você vai começar a entender que nós dependemos e necessitamos da misericórdia do Senhor. E você pode, através desse estudo bíblico, da sua dominical, você pode encontrar com o Senhor através da palavra. Por isso que eu, quando ministro o estudo bíblico aqui, eu tenho uma preocupação, porque eu vou falar com várias pessoas, quem sabe que eu possa encontrar alguém em que está, como o apóstolo Paulo escreveu aqui, na carnalidade jamais agradarão a Deus, Romanos 8:8. Quando Paulo escreve para a igreja de Roma, para Roma, ele escreve para aquelas pessoas em que estavam andando segundo a sua mente, o seu conhecimento material. E quando Paulo escreve essa carta para Roma, ele transmite para nós como igreja que nós precisamos andar em comunhão com o Espírito de Deus. Aí a nossa conduta ela passa a ser uma conduta diferente. Nós estamos falando aqui de conduta, louvado seja o Senhor. A nossa conduta passa a ser diferente. Aquilo que nós fazíamos antigamente, nós não vamos fazer mais. Louvado seja o Senhor. Vamos lá para o item 3, senão a gente vai para um tempo. Andeis como sábios. Glória a Deus. Andeis como sábios. Eu espero que as pessoas, amado, que não são evangélicos, estejam alegres de ouvir a palavra do Senhor. Andeis como sábio. O objetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu, glória seja ao Senhor, é sábio. Do grego, sólpios, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve em consciência a vida do cristão, dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Eu vou parar por aqui para a gente poder dizer aqui onde está escrito, para você que não tem a revista. Efésios 1:8, Colossenses 4:5 e você vai achar também Hebreus 12:14 e 1 João 3:2 e Gálatas 3:26. Se você estiver recebendo a orientação e tiver o caderno, todo o item que eu leio, eu falo os versículos, porque você vai ficar assistindo o vídeo, você vai pegar a tua Bíblia e vai começar a estudar. Com certeza, você que ainda não é evangélico, quando você começar a estudar a Bíblia, você vai entender que o Espírito, nós dependemos do Espírito Santo para suportar e andar embaixo da unção de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aqui, ele fala acerca da pessoa que está andando em espíritos, pelo Espírito Santo. Esse cristão que está sendo conduzido pelo Espírito Santo, ele vai se desvencilhar do mal. Ele vai procurar as pessoas que ele vai andar. Aí você pergunta assim, mas será que eu não posso andar com as pessoas? Qualquer um, nós podemos andar com todo mundo. Mas nós não podemos viver na conduta que o mundo oferece. Nós temos que viver
debaixo da unção de Deus. Quem anda em espírito entende o que o espírito está falando. Mas quem anda na carne não quer nem saber. Vamos pular, vamos dar uma rápida, porque senão a gente não pode dar continuidade aqui. Vamos dizer, eu vou ler também ali, eu disse que no tópico, cada tópico tem um sinopse, para você entender o significado que nós estamos estudando a respeito da conduta. A sabedoria no crente o faz discernir entre o que deve ou não deve fazer. Viu, amado? Então você crente, você que tem a mesma fé, você tem que discernir aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você vai agradar a carne e aquilo que você vai agradar a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo essas cartas, ele escrevia para que essas pessoas elas procurassem andar em espírito. Porque quando andamos no Espírito de Deus, com certeza a nossa vida é uma vida transformada, uma vida diferente. Vamos pular para o item 3, eu não quero ficar muito tempo, para a gente poder não ocupar e você assistir o vídeo todo. 3. Vencendo os dias maus. Glória seja dada ao Senhor. Remindo o tempo, o versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir, como tradução do grego, enxagorazo, eu não sei falar essa palavra, ele possui dois sentidos. Primeiro, redimir, resgatar do poder do outro pelo pagamento de um preço. 2. Comprar para uso próprio. Então podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores, que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Efésios 5,16 e Colossenses 4,5. Amado, isso aqui acontece em nosso dia a dia. Nós estamos falando em vencendo os dias maus. E existe uma batalha muito grande espiritual em que nós estamos enfrentando. Eu vou dar um exemplo aqui. Você presta atenção no que nós lemos aqui. Você que tem a revista. Quando nós vamos no mercado, o que nós fazemos? Nós procuramos um preço em que cabe a nós comprar. Então a gente vai aqui, vai ali, vai lá. Nós vamos procurar o lugar mais apropriado. E nós, como servos do Senhor, o apóstolo Paulo despertando, ele fala sobre isso, lá no final do item 1, do tópico 3. O apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Então, quando nós procuramos trilhar no caminho do Senhor, independente de comprar as coisas lá ou cá, nós procuramos ver a sabedoria que vem do alto. Nossa vida, a nossa batalha aqui na terra não é contra a carne nem sangue, é contra a potestade. Os dias maus, eles estão aí. Mas nós temos que superar, temos que conseguir nos aperfeiçoar na palavra de Deus para poder trazer em nosso dia a dia
uma conduta de servo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo as cartas para Efésios, para vários Coríntios, ele traz um despertamento da maneira de nós andar segundo a palavra de nosso Deus. Por isso que o pastor Osiel Gomes, ele buscou o livro de Efésios capítulo 5, falando acerca dessas palavras, para que nós pudéssemos saber desvencilhar e nos dias maus estar preparado. Por isso eu escrevi no versículo 15, portanto, vede prudentemente como andeis, não como necios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. Louvado seja o Senhor. Versículo 17, pelo que não sejais insensato, mas andei qual seja a vontade do Senhor. Então, amado, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso, ele está procurando trazer para aquela igreja uma maneira dele suportar os dias maus. E esses dias maus que nós estamos passando nos últimos tempos na face da terra, só mesmo o Espírito Santo para nos dar condição de continuar numa conduta de servo do Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos pular aqui, porque senão está ficando muito tarde. Remindo o tempo à volta do Senhor. O item 2 do tópico 3. Remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo, entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus, ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. 1 Coríntios 15, 51. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente, aproveitar todas as oportunidades, em especiais no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da iminente volta do nosso Senhor faz, louvado seja Deus, faz que não percamos tempo com as coisas banais. Antes, nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Glória a Deus. 1 Tessalônico, anota aí no caderno, 4,15. Amado, a igreja primitiva, nós podemos olhar para nós hoje. Nós estamos aqui numa batalha grande espiritual, mas o apóstolo Paulo desperta a nossa atenção que nós temos que estar procurando a se preparar para que na vinda do Senhor ele possa nos encontrar cheio do Espírito Santo. Eu creio, amados, que esse estudo hoje ele possa alcançar vidas, que possa mergulhar na palavra do Senhor e pensar assim: eu quero esperar a vinda do Rei. Nós precisamos buscar através da palavra de Deus o preparo espiritual, porque Jesus, ele está às portas.
Por isso que o apóstolo Paulo desperta a nossa atenção, a atenção da igreja do Senhor. Talvez, amado, eu possa ter pouquíssimas pessoas aqui no canal Missão do Rei, mas que tiver pessoas que realmente se envolvem com o Espírito Santo, que gostam, porque aqui eu não falo palavras de mim, eu falo a palavra do Senhor. Talvez eu possa encontrar vários servos de Deus, várias servas do Senhor, que queira realmente a fazer a vontade do Pai. Por isso que o apóstolo Paulo, ele desperta a igreja de Tessalônica. Quando eu falo isso, eu estou falando para mim, Hamilton de Matos. O Espírito Santo está me despertando. Jesus pode voltar hoje mesmo, nós não sabemos o dia nem a hora, mas pode ser agora. Quem sabe, quando esse vídeo for publicado, nós podemos alcançar milhares de pessoas e começar a falar assim: eu também quero ser um dos tais. Eu também quero sentir esse desejo no coração de que o Hamilton tem, de esperar, de se preparar para a vinda do rei. Tem um louvor que fala assim: o rei está voltando. E quando ele voltar, nós precisamos estar debaixo de uma conduta correta diante do Senhor, procurando andar, como nós lemos no início do estudo, nas pisaduras do Mestre, espelhado nele, no Senhor. Por isso Jesus, ele vai nos orientando através da sua palavra. Jesus se preocupou com os discípulos de uma tal maneira que ele deu os ensinamentos todos, para que quando ele fosse à cruz do Calvário, o povo tivesse preparado, o povo tivesse orientado. E Jesus, ele ora pelos discípulos, para que eles não ficassem órfãos, mas que eles ficassem debaixo da proteção divina. E quando ele falou assim: eu vou para o Pai, glória seja dado o nome do Senhor, mas eu enviarei para vós o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vai estar convosco até a consumação dos séculos. Eu estou falando sobre a vinda de Cristo. Ele está voltando. E feliz daqueles que tiver hoje, quando esse vídeo for publicado, ouvir a palavra de Deus, abrir o coração e falar: eu também quero ser um dos tais. Talvez eu possa encontrar pessoas afastadas, pessoas que não querem mais compromisso com o Pai. Mas talvez através dessa palavra que nós estamos ministrando aqui, essas pessoas possam mergulhar dentro de si mesmo e falar: eu vou voltar para a casa do Pai. Hoje à noite, qualquer bairro, qualquer lugar, Rio de Janeiro ou fora do Rio, tem a igreja evangélica. Eu já estou terminando o vídeo. E eu te convido, a você que vai estar comigo talvez nessa live, que você possa ir buscar um lugar. A Bíblia ensina que nós temos que permanecer numa igreja mais próxima da sua casa. Que você procure uma igreja evangélica, onde prega o evangelho da verdade e fala: eu escutei a palavra de Deus através do canal Missão do Rei, e eu estou reconciliando com o Pai, e eu quero aguardar a vinda do Senhor, porque pode ser hoje, pode ser agora. Eu tenho certeza que quando esse vídeo for publicado, que tiver pessoas espiritual, oh glória a Deus, ele vai querer conduzir esse vídeo para várias pessoas. Porque quem vai fazer isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai tocar no seu dedo e você vai compartilhar o vídeo.
Porque se você quer entrar no reino de Deus, eu quero entrar no reino de Deus. Eu quero me esforçar entre esses dias maus que nós estamos lendo, mas eu tenho certeza no Deus que nós servimos, que eu sirvo. Vamos continuar, que eu estou terminando já. Os dias são maus. Outra expressão é o item 3 do tópico 3. Os dias são maus. Outra expressão que chama a atenção é os dias são maus. Efésios 5,16. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar a praticar o mal. Louvado a Deus. Não temos nos conformar com essas possibilidades. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Efésios 5,17, que é o estudo da leitura em classe. Louvado seja Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristão aproveitamos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual. Praticar o bem para com os outros. Ler a Bíblia, orar, aleluia, ser consagrar e congregar. Gálatas 6:10 e Hebreus 10:25. Vale a pena, amados? Vale a pena administrar essa palavra para o Senhor, a estudar a escola dominical. Eu incentivo você, já estamos terminando. A escola dominical, para mim, eu como falo, é o maior seminário, porque aqui eu estou aprendendo a palavra de Deus. O mundo tem oferecido tantas coisas, não vou dizer que o mundo é ruim, mas nós precisamos discernir o que é bom e o que não presta para nós. A Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. Talvez eu vou falar com vários crentes, talvez eu vou falar com nossos irmãos espíritos, nossos irmãos católicos, os candomblecistas, não importa. O que importa é que eu estou pregando o evangelho da verdade. Eu sempre falo aqui, eu prefiro 1000 vezes pregar aqui no canal do Rei do que pregar dentro da igreja evangélica. Quando tem oportunidade, a gente prega. Para ministrar a escola dominical, não faça um pingo de questão na igreja pregar, estudar a escola dominical. Aqui no canal eu faço questão sim, sabe por quê? Que aqui eu estou falando com várias pessoas que muitas das vezes nem conhecem a palavra do Senhor. E o objetivo meu no canal do Rei é alcançar essas almas para o Senhor. É que eles venham ter um encontro com a verdade. O apóstolo Paulo, quando ele está aqui orientando a igreja de Efésios, capítulo 5:16, ele está transmitindo para que aquela igreja de Efésios ela pudesse se preparar para a vinda do rei. Que Deus possa abençoar. Vou ler aqui somente o sinopse 3 que eu estou falando aqui. Eu falei que três tópicos, tem o sinopse. Talvez na igreja você não lê isso, não lê, mas eu faço o trabalho de Deus na maneira que o Espírito Santo coloca. O crente, sinopse 3, o crente deve fortalecer a sua vida espiritual para lidar
com as adversidade dos dias maus. Glória seja dada ao Senhor. Vale a pena, amado? Vale a pena? Escreve no vídeo embaixo um comentário e vamos orar para encerrar. Conclusão: em nossa caminhada para as mansões celestial, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra. Segundo Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem, e não deixarmos nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima, e isso nos incentiva de maneira santa. Hebreus 12:14. Amado, já tem 1 hora de vídeo. Mas quem gosta da palavra de Deus, 1 hora é pouco. Se fosse dentro da igreja, é 2 horas. O que eu posso fazer? Eu tenho que fazer o que o Espírito Santo determina. E eu louvo a Deus pela sua vida. Vamos estar orando. E você possa ficar até o final do vídeo, no início, e aprender a palavra de Deus, porque essa escola dominical está sendo todas as finais de semana eu estou ministrando ela aqui no canal Museu do Rei. Convida pessoas para fazer parte da escola dominical. Dá o seu comentário, coloque embaixo do vídeo, porque quando uma irmã mandou um comentário aqui muito bom, a Receita da Porta, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, continua mandando. No pé do vídeo tem um comentário. Se você mandar 20, quantos comentários você mandar, vai criar uma reta assim, e nós vamos estar lendo aqui toda a reta e falando aqui. Que Deus possa abençoar. Eu falei que ia mandar um abraço do irmão Fernando, lá de João Pessoa. Que Deus abençoe você, meu irmão. Um abraço a todos. Que Deus abençoe. E vamos estar orando. E você me desculpe pela hora, que tem 1 hora de vídeo, mas essa hora vai ser aproveitada, porque quem vai sustentar é o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Senhor Deus e Pai, nesse instante eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade que nós tivemos aqui. Senhor, eu fiz um esboço aqui poder ler, mas eu não consegui ler, Senhor. Mas eu creio que o seu Espírito, ó Pai, possa consolar cada um, derramar suas bênçãos sobre cada vida em que está conosco essa live. Venha abençoar, meu Deus. Eu vou te pedir um favor agora, Senhor, em oração. Pai, se tiver uma pessoa que vai assistir esse vídeo, essa pessoa afastada, essa pessoa, Deus, que não tem força mais de lutar, não tem força mais de pelejar pelos dias maus que tenha chegado à terra, que tu venha, Pai, fortalecer essas pessoas e dar a vitória a cada um. Pai, se tiver uma pessoa enferma, que tu venha curar. Eu creio, Deus, que através da escola dominical tu pode curar pessoas. Meu Deus, olha para essas pessoas. Venha abençoar cada um. Venha derramar as tuas bênçãos. Venha dar vitória em cada vídeo que nós temos postado aqui, Senhor, pela madrugada que estamos aqui, fazendo a sua obra, meu Deus. Venha abençoar cada um, dando a vitória. As pessoas que possam se inscrever no canal, que esse desejo no coração, que tu possa chamar essas pessoas. A pessoa que não quer escrever também, que tu possa abençoar multiplicadamente. Meu Deus, derrama as tuas bênçãos. Dá a vitória. Eu te oro, Deus, na certeza em que todos nós sejamos abençoados, em nome de Jesus. E à noite você procura a igreja evangélica e vá para a casa do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo seja contigo, seja conosco, que aguardamos a vinda do Senhor. Que você diga Deus na sua casa, onde você estiver, amém. Um abraço apertado em todo mundo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.